As 5 linguagens do amor das crianças. Capítulo 1. O amor é o alicerce. Denis e Brenda conseguiram entender o que estava errado com seu filho de 8 anos, Ben. Até então, ele sempre havia sido um aluno acima da média e nunca deixara de fazer as lições de casa. Mas naquele ano, seu rendimento escolar caíra drasticamente. Ele pedia repetidas vezes que a professora explicasse novamente a lição de casa que ela acabara de dar. Estava indo à mesa dela até 8 vezes ao dia para pedir mais explicações. Seria um problema de deficiência auditiva ou de compreensão? Seus pais fizeram-no passar por um teste de audição e um conselheiro escolar deu-lhe um teste de compreensão. A audição de Ben estava perfeitamente normal e sua capacidade de compreensão era típica de um aluno do 3º ano. Outros fatos a respeito de Ben os intrigavam. Em algumas situações, o comportamento dele podia ser considerado quase antissocial. A professora tinha tido o hábito de lanchar com seus alunos, procurando sempre estar ao lado dos alunos diferentes, porém Ben algumas vezes empurrava os coleguinhas para que pudesse ele estar ao lado da professora. Durante o recreio, sempre que a professora aparecia no parquinho, ele deixava as outras crianças para perguntar-lhe algo sem importância, fugindo assim dos colegas. Se a professora participasse de alguma brincadeira durante o período de recreio, Ben sempre tentava segurar na mão dela durante o jogo. Seus pais já se haviam reunido com a professora por 3 vezes sem conseguir identificar o problema do menino. Independente e feliz, assim era Ben nos anos anteriores, porém agora ele parecia apresentar um comportamento do tipo pegajoso e inconveniente que não fazia nenhum sentido. Ele também estava brigando com muito mais frequência com a irmã mais velha, muito embora seus pais achassem que essa era apenas um período passageiro que estava atravessando. Quando Denis e Brenda falaram comigo a respeito de seu filho durante um seminário, mostravam-se muito preocupados e desejosos de saber se tinham uma criança potencialmente rebelde nas mãos. Dr. Chapman, sabemos que este é um seminário sobre casamento e talvez a nossa pergunta não seja apropriada para este momento, disse Brenda. Mas meu marido e eu achamos que o Senhor poderia nos dar algumas diretrizes. Então, eles descreveram a mudança no comportamento de Ben. Perguntei-lhe se o estilo de vida da família havia sofrido alguma mudança naquele ano. Denis respondeu que era vendedor e que 2 noites por semana ficava ausente de casa, atendendo chamadas, que estava em casa das 18 até às 19h30 horas nas outras noites. Estas ocasiões eram utilizadas para finalizar algum trabalho ou assistir um pouco de televisão nos finais de semana. Nos finais de semana, ele costumava ir aos jogos de futebol, sempre levando Ben consigo. Porém, naquele ano, ele ainda não havia feito isso. A minha vida tem sido tão atarefada. Eu nem mesmo tenho assistido aos jogos pela televisão. E você, Brenda? Perguntei. Seu estilo de vida sofreu alguma mudança nos últimos meses? Sim, respondeu ela. Desde que colocamos Ben no jardim de infância, há 3 anos, comecei a trabalhar meio período. Porém, este ano estou em um emprego de tempo integral, de modo que tenho chegado em casa mais tarde do que costumava chegar até o ano passado.
Na verdade, o avô de Ben o apanha na escola e ele fica com os avós durante 1 hora e meia até que eu o leve para casa. Nas noites em que Dennis está fora da cidade, normalmente Ben e eu jantamos na casa de meus familiares e só então voltamos para casa. Era quase hora de recomeçar o seminário, mas eu comecei a compreender o que estava acontecendo com aquele garoto. Então, eu lhes fiz uma recomendação. Enquanto eu estiver falando a respeito de casamento, quero que cada um de vocês esteja pensando em como os princípios sobre os quais discorrerei poderão ser aplicados em seus relacionamentos com Ben. Ao final do seminário, eu gostaria de saber a que conclusões vocês chegaram. Eles pareceram um pouco confusos e surpresos por eu haver encerrado a nossa conversa sem ter feito nenhuma sugestão, porém ambos estavam determinados a atender o meu pedido. No final do dia, enquanto os outros participantes daquele seminário em Racine, Wisconsin, deixavam o local, Dennis e Brenda correram em minha direção com aquela expressão de descoberta recente. Dr. Chapman, eu creio que nós obtivemos alguma luz sobre o que está acontecendo com nosso filho, disse Brenda. Quando estávamos discutindo as 5 linguagens de amor, ambos concordamos que a linguagem de amor principal de Ben é a qualidade de tempo. Olhando atrás e analisando os últimos 4 ou 5 meses, percebemos que temos dado ao Ben uma qualidade de tempo muito inferior à que costumávamos dar antes. Quando eu estava trabalhando meio período, apanhava Ben na escola todos os dias e normalmente fazíamos alguma coisa juntos no caminho de volta para casa. Às vezes caminhávamos a esmo, sem destino certo, parávamos no parque ou comíamos alguma coisa juntos. Quando chegávamos em casa, Ben aproveitava para fazer a sua lição de casa. Então, após o jantar, ele e eu brincávamos com algum jogo, especialmente nas noites que meu marido estava ausente. Todas estas coisas mudaram desde que eu comecei a trabalhar em tempo integral e percebi que tenho dedicado muito menos tempo ao Ben a partir de então. Lancei um olhar para Dennis e ele falou. Da minha parte, percebi que costumava levar Ben aos jogos de futebol, mas desde que parei de fazer isto, não tenho substituído este tempo que passávamos juntos por nenhuma outra atividade. Realmente, Ben e eu não temos tido juntos um tempo com um mínimo de qualidade nos últimos meses. Acho que vocês descobriram algo de genuíno e verdadeiro na necessidade emocional de Ben, disse-lhes. Se vocês conseguirem satisfazer esta necessidade de amor que ele sente, creio que há uma grande chance de vocês perceberem uma mudança significativa no comportamento de seu filho. Sugeri-lhes algumas maneiras estratégicas de expressar amor através da qualidade de tempo e desafiei Dennis a conseguir em sua agenda um tempo de qualidade com Ben. Também encorajei Brenda a buscar formas através das quais ela pudesse reviver algumas daquelas atividades que os dois faziam juntos antes de seu emprego de tempo integral. Ambos pareciam decididos e ansiosos para traduzir aquela descoberta em ação. Talvez existam outros fatores envolvidos, disse eu, mas se vocês derem ao Ben grandes doses de tempo com qualidade e assim influenciar as outras 4 linguagens, creio que vocês verão uma mudança radical em seu comportamento. Despedimos-nos. Eu nunca mais recebi nenhuma notícia deles e, para ser honesto, até os esqueci. Porém, cerca de 2 anos atrás, retornei a Wisconsin para liderar outro seminário e eles vieram em minha direção, relembrando-me a nossa conversa. Mostraram-se muito sorridentes e alegres. Abraçamo-nos e eles me apresentaram a alguns de seus amigos que haviam convidado para o evento. Fale-me a respeito de Ben, pedi-lhes.
Ambos sorriram e disseram: está ótimo. Por diversas vezes desejamos escrever-lhe, porém nunca o fizemos. Naquele dia voltamos para casa e fizemos o que você sugeriu. Conscientemente, demos ao nosso filho grandes períodos de tempo com qualidade ao longo dos meses seguintes. Após 2 ou 3 semanas, realmente pudemos ver uma grande mudança em seu comportamento na escola. De fato, a professora nos chamou para uma nova reunião. Estávamos temerosos, mas desta vez ela desejava saber o que havíamos feito para provocar tal mudança positiva em Ben. A professora contou-lhes que o comportamento negativo de Ben havia cessado. Ele não estava mais empurrando as outras crianças para que ele pudesse ficar perto dela no refeitório. Não estava indo mais à sua mesa para fazer perguntas e mais perguntas. Então Brenda explicou que ela e seu marido haviam começado a falar a linguagem de amor de Ben após terem assistido ao seminário. Nós falamos à professora que estávamos dando ao nosso filho superdoses de tempo com qualidade, disse Brenda. Este casal aprendeu a se expressar na linguagem de amor de seu filho. Aprenderam a dizer eu amo você de uma maneira que Ben pudesse entender. A experiência desse garoto encorajou-me a escrever este livro. Meu primeiro livro a respeito das linguagens de amor aborda como nossos cônjuges podem sentir-se amados quando nos expressamos na linguagem de amor principal deles. Este livro tem um capítulo especialmente designado para permitir que você reconheça a linguagem de amor principal do seu filho. Agora, Rose Campbell e eu nos deteremos em mostrar como estas 5 linguagens podem auxiliar o seu filho a sentir verdadeiramente amado. Falar a linguagem de amor principal de seu filho não significa que ele não se tornará rebelde mais tarde. Significa que ele saberá que você o ama e que isso poderá trazer-lhe segurança e esperança. Isto pode ajudá-lo a educar seu filho, tornando-o um adulto responsável. O amor é o alicerce. Na criação de filhos, tudo depende do relacionamento de amor existente entre o pai, a mãe e a criança. Nada funcionará bem se as necessidades físicas, se as necessidades afetivas da criança não forem satisfeitas. Somente a criança que se sente genuinamente amada e cuidada pode dar o seu melhor. Você pode amar verdadeiramente o seu filho, mas a não ser que ele sinta isso, a não ser que você fale a linguagem que transmita esse amor por ele de forma eficiente e clara, ele nunca se sentirá amado. Enchendo o tanque emocional. Ao falar a linguagem de amor de seu filho, você poderá encher o tanque emocional dele com amor. Quando seu filho se sente amado, torna-se muito mais fácil discipliná-lo e treiná-lo do que quando o seu tanque emocional está quase vazio. Cada criança possui um tanque emocional, um reservatório de energia emocional que o alimenta através dos desafiantes dias da infância e da adolescência. Assim como os carros são alimentados pelo combustível armazenado nos tanques, nossas crianças também são alimentadas pelo combustível emocional armazenado em seus tanques. Devemos encher os tanques emocionais de nossos filhos para que eles possam operar como devem e alcançar todo o potencial de que são capazes. Porém, com que nós enchemos esses tanques? Claro que é com o amor, mas com um tipo particular de amor que capacitará nossos filhos a crescerem e agirem de forma adequada e sadia. Precisamos encher o tanque emocional deles com um amor incondicional, porque o amor verdadeiro sempre é incondicional. Esse tipo de amor é completo, que aceita e dá apoio à criança pelo que ela é e não pelo que ela faz. Não importa o que ela faça ou não faça, assim
Ainda assim, seus pais a amam. Infelizmente, os pais muitas vezes expressam um amor condicional, que depende de outras coisas e não somente pelo que a criança é. O amor condicional baseia-se na atuação e está frequentemente associado com técnicas de treinamento que oferecem presentes, recompensas e privilégios para aqueles que se comportam ou atuam de uma determinada maneira. Não estou aqui afirmando que não seja necessário treinar ou disciplinar nossos filhos, mas isto deve acontecer apenas quando seus tanques emocionais estiverem cheios. Tais tanques somente podem ser abastecidos com um único tipo de combustível de primeiríssima qualidade, o amor incondicional. Nossas crianças possuem tanques de amor, prontos para serem abastecidos e reabastecidos, pois podem esvaziar-se de tempos em tempos. Somente o amor incondicional pode prevenir problemas emocionais, como ressentimento, amargura, sentimentos de não ser amado, culpa, medo e insegurança. Só quando damos aos nossos filhos o amor incondicional, somos capazes de compreendê-los profundamente e de lidar de maneira adequada com seus comportamentos, sejam eles bons ou ruins. Molly cresceu em um lar de modestos recursos financeiros. Seu pai trabalhava próximo de casa e sua mãe dedicava-se aos afazeres domésticos quase todo o tempo, exceto por um pequeno emprego de meio período. Ambos eram pessoas muito esforçadas e trabalhadoras e eram motivo de orgulho para seus filhos. O pai de Molly costumava fazer o jantar junto com Molly. Regularmente, lavavam e guardavam as louças após as refeições. Aos sábados, durante o dia, dedicavam-se às enfadonhas tarefas semanais, porém à noite deliciavam-se com sanduíches de cachorro-quente ou hambúrgueres. As manhãs de domingo eram consagradas aos cultos na igreja e o resto do dia era normalmente passado com os parentes. Quando Molly e seu irmão eram bem pequenos, seus pais tinham por hábito ler para eles quase todos os dias. Agora que já estavam na escola, seus pais os ajudavam e encorajavam a perseverar nos estudos. Eles desejavam que seus filhos aproveitassem a oportunidade que tinham de estudar, oportunidade essa que eles mesmos não tiveram a felicidade de ter. Uma das colegas da escola de Molly na sexta série era Stephanie. As duas assistiam a maioria das aulas juntas e com frequência repartiam o lanche que traziam de casa no horário do recreio. Apesar de serem muito amigas na escola, quase inseparáveis, as duas amigas não iam à casa uma da outra. Se fossem, perceberiam as enormes diferenças que existiam entre seus lares. O pai de Stephanie era um vendedor de muito sucesso, capaz de suprir generosamente todas as necessidades materiais de sua família. Ele também ficava ausente do lar quase todo o tempo. A mãe de Stephanie era enfermeira. O irmão estudava fora em uma escola particular. Ela própria havia estudado em um colégio interno durante 3 anos, até que suplicou para que fosse transferida para uma escola pública local. Com seu pai viajando sempre e sua mãe trabalhando em demasia, com frequência a família fazia as refeições fora de casa. Molly e Stephanie foram grandes amigas até completarem o 1º grau, quando Stephanie ingressou num colégio preparatório para a universidade, próximo da casa de seus avós. Durante o 1º ano de separação, as duas amigas trocaram correspondência. Depois disso, Stephanie começou a namorar e as suas cartas começaram a ficar cada vez mais raras até que cessaram. Molly formou outras amizades e então começou a namorar um rapaz que havia se transferido para a sua escola. Molly nunca mais recebeu notícias de sua amiga Stephanie. Se tivesse recebido, ela ficaria triste por saber que Stephanie, após haver se casado e ter tido um filho, fora encarcerada
como traficante de drogas e mantida na prisão por alguns anos, sendo abandonada pelo marido nesse período. Em contraste com a história de sua amiga, a história de Molly era radicalmente diferente. Ela era muito feliz em seu casamento e seus 2 filhos. O que levou as vidas dessas 2 amigas de infância a tomarem rumos tão drasticamente diferentes? Muito embora não exista só uma resposta, podemos ver que grande parte do motivo pode ser percebida no que Stephanie certa vez contou ao seu terapeuta. Eu nunca me senti amada pelos meus pais. Inicialmente, eu me envolvi com as drogas porque queria que meus amigos gostassem de mim e me aceitassem. Ao dizer isso, ela não estava tentando colocar a culpa nos pais, antes, porém, estava tentando entender a si mesma. Você percebeu o que Stephanie disse? Ela não disse que seus pais não a amavam, mas que não se sentia amada. A maioria dos pais ama verdadeiramente seus filhos e também deseja que eles se sintam amados, porém poucos sabem como expressar esse sentimento de modo adequado. Só quando os pais aprenderem a amar incondicionalmente é que eles permitirão que seus filhos saibam o quanto eles são de fato amados. Como uma criança se sente amada? Na sociedade moderna, criar filhos emocionalmente saudáveis é uma tarefa cada vez mais difícil. A ameaça contemporânea das drogas tem amedrontado a maioria dos pais. A condição de nosso sistema educacional tem levado muitos pais a optarem por ensinar seus filhos em casa ou matriculá-los em escolas particulares em regime de semi-internato. A escalada da violência tão presente nas grandes cidades leva os pais a se perguntarem se seus filhos conseguirão atingir a vida adulta. É nesta dura realidade que ousamos dar uma palavra de esperança aos pais. Desejamos que você desfrute de um relacionamento amoroso com seus filhos. Nosso foco principal nesse livro está centrado em um aspecto muito importante da paternidade e da maternidade, o de satisfazer a necessidade que seu filho sente de amor. Se os filhos se sentirem genuinamente amados por seus pais, eles responderão melhor às diretrizes paternas em todas as áreas de suas vidas. Escrevemos este livro para ajudá-lo a dar seus filhos uma experiência mais abundante de amor que você tem por eles. Isto será possível quando você falar as linguagens de amor que eles compreendem e podem responder. Para uma criança sentir-se amada, precisamos aprender a falar a linguagem de amor específica dela. Cada criança possui um modo especial e particular de perceber amor. Basicamente, há 5 maneiras pelas quais as crianças e mesmo os adultos podem falar e compreender o amor emocional. São elas: o contato físico, as palavras de afirmação, a qualidade de tempo, os presentes e as atitudes de serviço. Se você tem vários filhos, é muito provável que eles falem diferentes linguagens. Visto que as crianças sempre têm personalidades diferentes, pode ser que elas escutem em diferentes linguagens de amor. Normalmente, 2 crianças necessitam ser amadas de maneira diferentes. Um tipo de amor, não importa o que. Qualquer que seja a linguagem de amor que seu filho melhor compreenda, ele precisa que este sentimento seja expresso de uma única maneira, incondicionalmente. O amor incondicional é uma luz guia que ilumina a escuridão e que permite que nós, ao exercermos a nossa missão de pais, saibamos onde estamos e o que necessitamos fazer enquanto educamos nosso filho. Sem esse tipo de amor, a paternidade e a maternidade são desnorteadas e confusas. Antes de explorar as 5 linguagens de amor, vamos considerar a natureza e a importância do amor incondicional.
podemos melhor defini-lo mostrando o que ele faz. O amor incondicional é aquele que independe de qualquer coisa. Amamos a criança a despeito de como ela é, de suas posses, de suas responsabilidades ou habilidades, independentemente do que esperamos que ela seja, e o mais difícil de tudo, apesar de suas atitudes. Isto não significa permitir que ela haja de qualquer maneira. Antes significa que daremos e demonstraremos amor por nosso filho o tempo todo, mesmo nas ocasiões em que seu comportamento for reprovável. Esta ideia soa para você como excesso de permissividade, mas não é isso o que estou defendendo. O que estou querendo dizer é que você deve colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. O tanque emocional de uma criança precisa ser abastecido antes que qualquer treinamento efetivo ou disciplina sejam postos em prática. Uma criança cujo tanque emocional esteja repleto poderá responder adequadamente às diretrizes paternais sem nenhum ressentimento. Algumas pessoas temem que este conceito possa tornar a criança mimada demais, porém, esta é uma falsa concepção. O amor incondicional adequado nunca será excessivo para uma criança. Ela poderá tornar-se mimada pela falta de disciplina ou por um amor inadequado que se expressa ou treina de forma errônea e equivocada. O verdadeiro amor incondicional jamais mimará uma criança, porque é impossível aos pais dar esse tipo de amor em excesso, já que não há limites para ele. Talvez seja difícil para você aceitar estes princípios, pois eles contrariam tudo o que você antes acreditava ser verdadeiro. Se este for o seu caso, é possível que considere difícil oferecer esse tipo de amor incondicional ao seu filho. Entretanto, à medida que você o fizer e conseguir perceber os benefícios que traz, isto se tornará cada vez mais natural e fácil para você. Por favor, persevere neste alvo e faça o que for melhor para o seu filho, sabendo que seu amor será o responsável pela tremenda diferença existente entre crianças bem equilibradas e felizes e as inseguras, nervosas, inacessíveis e imaturas. Se você não tem amado seus filhos desta maneira, é provável que enfrente dificuldades no princípio. Porém, à medida que exercita o amor incondicional, descobrirá que ele tem um maravilhoso efeito, pois você se tornará uma pessoa mais generosa e amorosa em todos os seus relacionamentos. Claro que ninguém é perfeito, por isso não espere amar incondicionalmente em tempo integral. Mas é certo que, se você perseverar em direção ao alvo, vai sentir-se mais coerente e confiante em sua habilidade de amar, independentemente de quaisquer fatores. Talvez lhe seja útil relembrar periodicamente algumas coisas um tanto quanto óbvias a respeito de seus filhos. Eles ainda são crianças, eles têm uma forte tendência a agir como crianças. A maioria dos comportamentos infantis é desagradável. Se eu fizer a minha parte como pai ou mãe e amá-los, apesar de seus comportamentos infantis, eles poderão amadurecer e abandonar tais atitudes. Se eu amar meus filhos somente quando eles fizerem coisas que me agradam, amor incondicional, e expressar meu amor por eles apenas nesses momentos, eles não se sentirão genuinamente amados. Esse sentimento de desamor irá prejudicar a autoimagem deles, os fará sentir-se inseguros e, com certeza, os impedirá de progredir para melhorar o autocontrole e assumir um comportamento mais maduro. Portanto, o desenvolvimento e o comportamento de meus filhos é de responsabilidade de ambos, minha e dele. Se eu amar meus filhos somente quando eles atingirem as minhas expectativas e anseios ou os objetivos que eu tiver traçado, eles se sentirão incapazes e acreditarão que é inútil esforçar-se para fazer o melhor, já que isto lhes parecerá
não ser suficiente para obter aprovação. I'd like to know you better, Lord. How wonderful you are. The love that died for me. It opened my eyes so I could see. It have been my sin that brought you to this world. I know you died for me so that I could be set free. I want to know this love. I need the Spirit from above. Your love in me more and more. That's worth the living for. I want to know this love. I need the Spirit from above. Your love in me more and more. That's worth the living for. I'm still so far away, oh Lord. Please draw me near to you and let me understand your word that tells me what I have to do. I want to trust you now. Although I'm feeling weak inside, you will fill me with your strength. You are standing by my side. I want to know this love. I need the Spirit from above. Your love in me more and more. It's worth the living for. I want to know this love. I need the Spirit from above. Your love in me more and more. That's worth the living for. You are my everything. You are my all in all. And there is not a thing that can cause me to fall, for you are there. You are holding me close to you. Is there a power in this world that can keep me from loving you? For you are there. You are holding me close to you. Is there a power in this world that can keep me from loving you? For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
And to him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end.